Então nós vamos estar lendo Atos 22. O desejo do meu coração é que Deus venha derramar as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida, enquanto estamos lendo essa palavra. E não só enquanto estamos lendo, mas todos os dias. A palavra, ela nos limpa dos pecados. Conforme a gente vai estar lendo a palavra, ela vai estar nos purificando, né? E vai estar nos levando a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Irmãos e pais, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Aí Paulo já está se defendendo, né, que no Atos 21 terminou o capítulo com ele pedindo a palavra diante da multidão para fazer a defesa dele. E ele falou assim: irmãos e pais, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em hebraico, o silêncio foi ainda maior. Eu sou judeu, disse ele, nascido em Tarso, cidade de Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém por Gamaliel, a cujos pés aprendi a seguir muito cuidadosamente as nossas leis e costumes judaicos. Me tornei muito zeloso, honrado a Deus em tudo quanto fazia, tal como vocês procuraram fazer hoje. Tal como vocês procuraram fazer hoje. E andei à caça dos cristãos, perseguindo até a morte, prendendo-os e pondo na cadeia tanto homens como mulheres. O supremo sacerdote ou qualquer membro do conselho pode testemunhar que isso é verdade, pois eu pedi cartas para os líderes judaicos de Damasco, com instruções de me permitirem trazer a Jerusalém acorrentado para ser castigado qualquer cristão que encontrasse. Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, de repente, perto do meio-dia, brilhou ao meu redor uma luz muito forte. E eu caí no chão e ouvi uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei. E ele respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Então veja só, Paulo, ele não sabia, o nome de Paulo antes era Saulo, ele não sabia que quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Às vezes, nós, antes de conhecermos a Cristo e termos uma experiência com Ele, nós éramos como Saulo e andávamos perseguindo os cristãos, perseguindo aqueles que tinham dentro de si o próprio Espírito de Jesus. E é um cuidado que nós devemos tomar ainda mesmo quando somos cristãos, para que nós não estejamos perseguindo aqueles que têm dentro dele o Espírito de Deus. Paulo, ele não tinha revelação de Deus no seu coração, até porque quando Jesus se manifestou a ele com aquela luz tremenda, ele ficou 3 dias cegos, 3 dias sem ver a luz, totalmente cego, até que teve que vir Ananias e colocar a mão para abrir os olhos dele. Então, vejam a importância de nós termos a revelação exata de quem é Deus, de quem é o Senhor. Então vamos continuar lendo aqui. Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei. E ele respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam o que se falou. E eu disse: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-se, entre em Damasco, e lá dirão a você o que está reservado para você fazer. Eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Ali um homem chamado Ananias, fiel na obediência à lei, conforme podem testificar todos os judeus de Damasco, veio a mim, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, receba a sua vista. E naquela mesma hora eu pude enxergar. Então veja bem, esse homem chamado Ananias, ele era fiel na obediência da lei. Ele era fiel a Deus, né? Então ele foi usado quando Paulo ficou cego e deveria ser curado. Deus usou Ananias. Deus está em busca de Ananias. Existe uma multidão aí fora, nas ruas. Existe uma multidão nos lares que estão sedentes de uma palavra, que estão esperando alguém, um missionário, alguém que vá e fale da palavra de Deus, alguém que vá e liberte e cure. E Deus encontrou Ananias.
para curar Saulo. E Deus está à procura de homens e mulheres que ele pode contar nessa terra para executar a vontade dele. E esse homem é eu, esse homem é você. Veio a mim, colocou ao meu lado e disse: irmão Saulo, receba a vista. E naquela mesma hora eu pude enxergar. Então ele me disse: o Deus dos nossos pais escolheu você para saber a vontade dele, para ver e ouvir o que o Messias falar. Você levará a mensagem dele a toda a parte, contando o que tem visto e ouvido. Olha o que Ananias falou. O Deus de nossos pais escolheu você para saber a vontade dele. Será que quando Deus escolheu Paulo para saber a vontade dele, será que Deus só escolheu Paulo? Talvez você e eu não tenhamos o privilégio de ter a mesma experiência que Paulo teve, de ver uma luz e uma voz falar com ele. Mas Jesus teve que fazer aquilo porque Paulo era muito perverso, tinha que ter uma experiência impactante, né? Mas eu e você também temos experiências com Deus. E Deus vai nos dar experiências se ainda você não tem. E se eu ainda não tiver. Mas Deus, Ele sempre nos dá experiências para quê? Para que nós possamos crer no nome dEle. Mas essa questão que Deus escolheu Paulo, né, para fazer com que ele conhecesse Ele, é a mesma coisa que Deus faz com nós. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos saber quem Ele é. Olha só, continuando aqui. Então ele me disse: o Deus dos nossos pais escolheu você para saber a vontade dele. Deus escolheu você, que está ouvindo essa mensagem, para saber a vontade dele. Para ver e ouvir o Messias falar. Por que Deus nos escolheu? Para ouvir Jesus falar no nosso coração através do seu Espírito. Você levará a mensagem dele a toda a parte, contando o que tem visto e ouvido. E quando Deus revela para mim e para você quem Ele é, nós devemos contar isso para outras pessoas. Continuando no 16. E agora, por que demorar? Vá se batizar e fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Um dia depois da minha volta a Jerusalém, enquanto estava orando no templo, eu tive uma visão de Deus me dizendo: ande depressa e deixe Jerusalém, porque o povo daqui não acreditará em você quando der a eles a minha mensagem. Mas, Senhor, eu disse, eles sabem verdadeiramente que eu prendia e espancava em cada sinagoga aqueles que criam em Deus. E quando mataram a sua testemunha Estevão, eu achava-me lá e concordei, tomando conta dos casacos que eles punham de lado enquanto o matavam a pedradas. Mas Deus me disse: saia de Jerusalém, porque eu enviarei você muito longe, a outros povos. A multidão ouviu até que Paulo chegou a esta palavra e depois gritaram a uma voz: fora com esse sujeito, matem, ele não merece viver. Gritavam atirando os casacos para cima e jogavam punhados de terra para o ar. Então veja, Paulo ali, naquele momento, ele estava sendo um instrumento de Deus. Infelizmente, aquelas pessoas não acreditavam nas palavras de Paulo. E Paulo estava sendo um instrumento de Deus, porque o coração delas estava distante de Deus. Só há uma forma de nós entendermos o que Deus tem para as nossas vidas. Só uma forma de nós discernirmos aqueles que são de Jesus e os que não são, aquilo que vem de Deus e o que não vem. É se nós tivermos o nosso coração, a nossa alma aberta verdadeiramente para Deus, aberta verdadeiramente para os princípios do nosso Salvador. Veja só. Então o comandante pôs Paulo para dentro e mandou que fosse chicoteado para fazer confessar o seu crime. Ele queria descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando estavam amarrando Paulo para chicotear, ele disse a um oficial que se achava ali: a lei permite vocês chicotear um cidadão romano que nem foi julgado? O oficial foi ao comandante e perguntou: que está o senhor fazendo? Este homem é cidadão romano.
Com isso, o comandante foi perguntar a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Sim, de fato sou. Eu também sou, murmurou o comandante, mas isto me custou um dinheirão. Mas eu sou cidadão por nascimento, disse Paulo. Os soldados que estavam prontos para chicotear, quando ouviram que Paulo era cidadão romano, desapareceram rapidamente. O comandante ficou com medo, por haver dado ordem para que ele fosse amarrado e chicoteado. No outro dia, o comandante soltou Paulo das correntes e mandou que os sacerdotes principais se reunissem em sessão com o conselho judaico e fez trazer Paulo à presença deles para procurar descobrir, afinal, o que era aquela confusão toda. Olha, que Deus abençoe sua vida. Nunca deixe de ler a Bíblia, de ler a palavra, de se envolver com as coisas do Senhor, porque Deus tem uma bênção especial para a sua vida.